Meus irmãos, nós iremos entrar em uma nova série de pregações expositivas no culto noturno. E serão pregações expositivas na carta de Paulo aos Gálatas. Quando eu cheguei aqui, foi começando a falar sobre Paulo em Efésios, sobre Efésios. E foi um tempo muito prazeroso. E aí eu dei uma pausa quando a gente concluiu, e aí eu fiz algumas pregações temáticas, orando a Deus para entender qual é o que Ele queria que a gente seguisse. E o Senhor nos dirigiu para a gente trabalhar essa carta aos Gálatas. O tema dessa carta aos Gálatas é a justificação pela fé em Cristo Jesus. É o tema central da carta. Os argumentos doutrinários que a gente vai ver ao longo das exposições, a gente vai perceber uma grande semelhança nesta carta com o que Paulo escreveu em Romanos. Há uma similaridade do que Paulo falou quando ele registrou aos Romanos. Nessa carta analisaremos, e você vai perceber essa similaridade em alguns pontos. Eu separei alguns aqui só para você ter uma noçãozinha. Você vai ver que a lei é incapaz de justificar. E que o verdadeiro cristão morreu para a lei. É o fim do legalismo. O crente não pode viver uma vida legalista. E você, lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 2, não vai não, só para você ter uma noção. 2, 16, 19, correlacionado com Romanos, capítulo 3. Outra coisa que a gente vai ver, examinando esta carta, é que a bênção que Deus deu a Abraão, em o fato que Abraão foi justificado, foi pela fé, e que o cristão é filho e herdeiro de Deus nas promessas de Abraão. E por conta da promessa que veio sobre Abraão, daquele que o justificou, agora sim o cristão justificado viverá pela fé. E aí você vai ver lá no capítulo 9, Paulo falando sobre isso. No capítulo 9 não, perdão, no capítulo 3. E em Romanos, capítulo 1, você tem essa correlação, capítulo 4 também. Também uma outra visão que a gente tem dessa carta é que o verdadeiro cristão ele já foi crucificado com Cristo. O lugar do crente é na cruz. Crucificado com Cristo. E tem essa similaridade também, capítulo 2, versículo 20, Paulo fala isso explicitamente aqui na carta de Gálatas. E você tem isso também falado em Romanos 6, 6. Também é ensinado sobre a importância do amor, a fraternidade, o andar no Espírito Santo. É ensinado também que você tem uma luta contra a carne, que luta contra o Espírito. E há uma relação aqui, capítulo 5 em Gálatas, sobre isso com Romanos capítulo 13. Então a gente vai sempre ir lá e voltar. E para tanto, irmãos, Paulo ele divide essa carta em 3 grandes blocos. E sempre remontando a esse tema central, uma apologia, uma defesa do Evangelho no que tange a justificação pela fé. No primeiro momento, na carta, você vai ver Paulo fazendo uma defesa muito dura sobre a sua vocação. Quem ele é, como o Senhor o chamou.
E a gente vai perceber aí em 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos, essa realidade. Depois Paulo vai entrar na segunda fase da carta. E nessa segunda fase é uma fase mais doutrinal. Ele vai tratar mais da doutrina da justificação pela fé. A gente vai aprender o que é ser salvo somente pela graça de Cristo. E na parte final ele vai, como sempre faz, menção à vida prática, sempre correlacionando que o cristão vive porque ele foi justificado. Tudo que ele faz foi por conta da justificação. Não são os seus atos meritórios. É tudo em Cristo Jesus. É uma carta de cunho contundente, exaltativa, onde veremos o apóstolo expressando sua indignação. A gente vai sentir isso no próprio discurso dele no meio da carta. Indignação da vida espiritual que os irmãos, os Gálatas, estavam vivendo, uma vida doutrinária distante daquilo que ele tinha ensinado. É o contrário da carta de Efésios, que Paulo estava ensinando a uma igreja efervescente. Aqui não. Um povo que havia se apostatado do ensino verdadeiro. E, ao mesmo tempo, ele está cuidando das igrejas que ele mesmo fundou ali na região da Galácia, quando ele esteve ali no primeiro século, no final da primeira metade do primeiro século, fundando igrejas ali na região gentílica. Ele viu que essas igrejas, depois que ele saiu, logo depois que ele voltou para Antioquia, essas igrejas voltaram, esses irmãos começaram a serem corrompidos com falsos mestres que se insurgiram no meio da igreja. Dois grandes grupos, um grupo que era chamado dos legalistas e o grupo dos libertinos, que se insurgiram no meio da igreja, ou afluíram para a igreja e começaram a destruir tudo que era correto, bíblico, santo, que falasse do Messias Jesus Cristo. Isso aconteceu ali, nessa primeira viagem de Paulo, finalizou ali para o final do ano 45 da era cristã. Essa viagem durou mais ou menos até o ano 49, o ano 45 até o ano 49, Paulo estava fazendo essa viagem, primeira viagem missionária. E se tudo for correto, como os historiadores nos mostram, essa carta aos Gálatas é o escrito mais antigo do Novo Testamento. É o primeiro livro, talvez seja mesmo o primeiro livro escrito do Novo Testamento, comparado às demais cartas de Paulo e também os evangelhos. Isso é um ponto muito interessante. E esse estudo, nós veremos essa correlação, perceberemos a canonicidade da palavra de Deus. Então partiremos, irmãos, na exposição, e ao passo que a gente for analisando versículo a versículo, como a gente já está acostumado, nós iremos entrar e compreender o que Paulo queria transmitir aos nossos irmãos ali da fé, naquela região tão importante, que ele doou muito, padeceu muito, sofreu muito para plantar igrejas sólidas. Vamos à leitura da palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Nossa exposição vai ficar nesses primeiros versículos. Vão ficando de pé ao passo que vocês vão achando. Diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações e que me dê, Senhor, clareza na exposição da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, isso. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Então vamos a uma viagem juntos. No primeiro verso, Paulo inicia a carta apresentando suas credenciais. Não somente as suas credenciais, suas divisas, mas também aquele que o comissionou. Paulo está dizendo aqui, no primeiro verso, ele, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. É que o seu apostolado não era um pseudo-apostolado. É que a autoridade que repousava sobre os ombros de Paulo não era uma autoridade dada por homens, ou por habilidade de homens, apesar deste homem ser um homem muito capaz. Mas ele reconhecia que o seu ofício, a sua vocação espiritual, procedia de Deus. Pseudos são aqueles outros apóstolos, ou aqueles que se arrogavam líderes espirituais, que conhecessem as verdades de Deus, mas o discurso dos seus lábios eram incompatíveis com as verdades eternas. Esses homens caíram da verdade e fizeram com que outros caíssem também da verdade. Hoje, no mundo que vivemos, nós somos abalados, muitas vezes o povo tem sido abalado no meio de pseudos apóstolos que nós encontramos em cada esquina por aí, usurpando para si um título que não lhes pertence. Apostolicidade, nós já sabemos que Deus outorgou apenas a alguns homens específicos para um ministério específico, que pertenciam a um grupo seleto, os 12 apóstolos e mais um, este, que está escrevendo esta carta, o apóstolo Paulo. Eles, os pseudos apóstolos, desde o primeiro século, se é reconhecido na igreja que se levantam homens com sentimentos dúbios, enganosos, para ludibriarem a fé e enganarem as pessoas de boa fé. E no mundo que vivemos também, topamos de esquina em esquina, ou mesmo na internet, com mensagens de homens que se arrolam, que se intitulam autoridades apostólicas, e na verdade eles não são, eles não viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto como Paulo viu. Eles não pregaram como oráculos de Deus, como Paulo foi o oráculo de Deus, entregando as revelações de Deus. Eles não fizeram sinais de conformidade que estes sinais ratificassem a verdadeira mensagem de Cristo. Porque Paulo, com os milagres que realizou, juntamente com os outros verdadeiros apóstolos, não arrogaram para si nenhum título, ou poder, ou fama, por qualquer ato que tivesse feito. Eles estavam comunicando a verdade, e o Senhor estava confirmando através dos dons miraculosos, dos sinais e prodígios, firmando a verdade do Evangelho. O Evangelho de Cristo, se há algum sinal no meio desses que se dizem apóstolos, no meio em que nós vivemos hoje, todos esses sinais não representam o Evangelho verdadeiro. São maravilhas que trazem mais prejuízos.
e não confirmam a mensagem do eterno Salvador. A semelhança desses falsos apóstolos, falsos mestres nos nossos dias, eram também os falsos mestres daqueles dias de Paulo nas igrejas da região da Galácia. Homens que se autopromoveram como mestres, homens que se diziam mensageiros da verdade, mas na verdade eles eram raptores da verdade. Subtraíam a verdade e entregavam ensinos e doutrinas de demônios. Geralmente, como eu falei no início, na introdução, pertencendo a dois grandes grupos. E eu vou dizer para vocês. Eles vinham de um certo grupo chamado os judaizantes legalistas, que também eram conhecidos e que foram desenvolvidos em uma tal heresia chamada ebionista, um grupo, uma seita dos ebionistas. O que é isso? Aqueles homens que ensinavam que os crentes deveriam ser prosélitos. Que é isso? Você se converteu naquela época? Era necessário na mente desses ebionistas, desses judaizantes, que você precisava se circuncidar para ser chamado como também um judeu e assim a salvação ser validada na sua vida. Eles diziam que a salvação não estava nos méritos de Jesus Cristo, e sim na guarda da lei de Moisés. Eles diziam que os cristãos, eles precisariam guardar a circuncisão, guardar as festas. Eles também não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Eles não diziam que Jesus era Deus. Muitos deles diziam que Jesus foi aceito como Filho de Deus. Eles não reconheciam que Maria teve Jesus e o seu nascimento foi virginal. Maria, virgem, concebeu do Espírito Santo. Eles não acreditavam nisso. E eles incentivavam também os novos cristãos da região da Galácia a guardarem as festas do calendário judaico. Então eles estavam imprimindo na mente desses novos cristãos um legalismo extremo e mostrando para eles um engano de que a salvação que Paulo ensinou e pregou, a justificação que é somente pela fé em Jesus Cristo, no discurso dos ebionistas, dos judaizantes legalistas, é um discurso fraco, falho, errado. Não, você precisa de Jesus, mas você precisa também se circuncidar. Você precisa guardar certas festas. Você tem que ser contado debaixo da lei de Moisés. E aqui a gente já vê, puxando para o nosso lado, que desenvolver uma vida cristã e ter paz com Deus não se remete em estar debaixo de um legalismo de homens, ou de estar debaixo de rudimentos de lei ou de tradição humana. A nossa liberdade em Cristo Jesus foi alcançada pelos méritos de Cristo na cruz. E hoje nós podemos dizer que somos livres, libertos, porque Jesus fez e operou essa libertação na cruz por nós, e isso nos basta. E você viver em liberdade, ter uma vida cristã plena, livre, não está debaixo de rudimentos de homens, que são confeccionados para serem como pesos e cargas sobre os ombros, impedindo que você viva uma vida cristã em plenitude. Existem coisas que a gente preserva, existem coisas que a gente guarda, existem outras coisas que não são necessárias guardar ou observar. E Paulo falou para aquele povo ao pregar o evangelho que em Jesus Cristo, somente em Jesus, os homens alcançariam a liberdade plena e o viver com Deus. Existia também um outro grupo que era conhecido como
dos que se levantaram do meio dos pagãos. Quando os judaizantes ebionistas saíram de Jerusalém ou da lei mosaica ou do judaísmo e entrou na igreja gentílica, exigindo comportamentos legalistas, no meio do próprio povo, no meio do próprio gentios, surge um grupo chamado de libertinos. São os pagãos. Esses homens, o que eles diziam? Eles ensinavam que o próprio corpo, a própria estrutura física encerrava o pecado. Deixa eu explicar para você isso. Ele dizia assim: olha, você pode viver à vontade. Enquanto o legalista colocava um peso demais sobre os ombros, o libertino dizia: não, você pode viver à vontade, como você quiser. Você pode beber vinho à vontade, se embriague. Você pode se prostituir, você pode se deitar com quantas mulheres você quiser. Você é de Cristo, você pode fazer qualquer coisa e os seus pecados vão ficar encerrados apenas na sua carne. Quando você desencarnar, quando você morrer, então se findará todo o pecado e você alcançará um estágio de libertação ou um estágio de santificação, o qual você nunca vai obter buscando e lutando. Em outras palavras, ensino de demônios. Eles ensinavam que o crente podia viver de qualquer maneira, sem testemunho moral, sem moralidade, sem vida piedosa. Uma verdadeira heresia demoníaca. E nós sabemos que a vida cristã não nos dá toda a liberdade que a nossa consciência pensa ser correta. Toda a liberdade que você, crente, precisa viver e deve viver, procede das Escrituras. Se somos escravos hoje, somos escravos de Cristo. Se estamos debaixo da lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Então essas duas facções que se insurgiram no meio da igreja, e irmãos, essas coisas se levantam no meio da igreja hoje. Grupos legalistas, grupos libertinos, pessoas que podem e que ensinam os próprios irmãos a viverem como for. Quando vem um irmão em um certo pecado e diz para ele: não se preocupe, é assim mesmo, Deus entende que você é fraco. Sim, Deus sabe as suas fraquezas, mas você não deve viver procrastinando no pecado. Outros irmãos que põem um peso absurdo sobre você, que ele nem mesmo consegue cumprir e exige que você cumpra. Meus irmãos, a graça maravilhosa do Evangelho de Cristo é saber que o Evangelho do Senhor Jesus, quando ele entra em uma cultura, quando ele entra em uma comunidade, quando ele entra na nossa vida, ele comunica com a nossa cultura. E aquilo que é pernicioso, aquilo que é erro, aquilo que é estranho, o Evangelho ele vai tirando. E aquilo que é natural, que é comum do povo, que faz bem, que emite para o crescimento, para o benefício, o Evangelho abençoa. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo nos trouxe ao Evangelho para que nós vivemos uma vida livres. Não uma vida de legalismo ou uma vida libertina. Essas duas facções, elas se levantavam contra esse mensageiro da justiça, contra esse mensageiro da justificação pela fé. Não pense que o apóstolo Paulo teve uma vida fácil. Em cada esquina que o apóstolo Paulo ia, em cada cidade que ele entrava, um grupo de libertinos o perseguiam. Um grupo de legalistas ia atrás, vigiava o trabalho de Paulo. Para o quê, irmãos? Para descredibilizar a sua mensagem e para descredibilizar a sua identidade. Eles saíam dizendo: ei, aquele homem que veio aqui e que se arrogou ser um dos apóstolos de Jesus, quem disse que ele foi apóstolo de Jesus? Ele nem andou com Jesus. Ele é um fanfarrão, ele é um mentiroso.
Como é que os legalistas diziam, como é que ele está pregando contra a fé, contra a lei de Moisés? Os libertinos diziam, ele está colocando algo para vocês que não é tão necessário assim, que não é tudo isso não. Olha, ele está ensinando um Deus cruel, um Deus incompassivo, um Deus autoritário. E não era nada disso, irmãos. E o pior é que os irmãos estavam acreditando na conversa desses homens. O pior é que eles tiveram sucesso. Esta carta foi escrita para combater as heresias, ou os hereges, ou os grupos facciosos. Eles conseguiram capturar a atenção, o ritmo da igreja. Conseguiram capturar a emoção dos irmãos. Conseguiram ludibriar e colocaram Paulo em uma condição duvidosa. E geralmente, irmãos, os legalistas e os libertinos da igreja se levantam sempre contra a verdade bíblica. Sempre contra os mensageiros da justiça, sempre contra os pregadores da verdade. Por quê? Porque os seus pecados estão sendo denunciados e eles não querem perder os títulos deles. Mas louvamos a Deus que o Senhor tem levantado uma geração de pregadores comprometidos com a verdade, e eles têm purificado o rebanho de Deus, pregando toda a justiça de Deus. A igreja é purificada pela mensagem do Evangelho e relembrar a justificação pela fé. Sabendo dessas coisas, Paulo começa informando aos seus leitores sobre a sua apostolicidade. Sua apostolicidade não foi erigida por ele mesmo, não foi erguida por homem algum. Põe os olhinhos no texto. Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Em outros termos, Paulo estava dizendo que sua autoridade, seu ensino e os sinais que ele operou, o que ele pregou, a sua obra não veio da carne, não veio de demônios, procedeu de Deus. A glória não era sua, não era de homens, não era para homens, era para Deus que o colocou naquela posição. A glória de Cristo Jesus, e ele dizia, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo, a minha vocação está dentro da chamada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse aqui, e você sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, em que sentido? Ele disse o Pai e o Filho, que o ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sua vocação e sua razão, esse é o seu testemunho, esse é a sua pregação, esse é o seu querigma, é o seu discurso. Eu prego o Pai, eu prego o Filho, eu prego o Espírito Santo, eu prego a justificação pela fé. Que o Pai ressuscitou o Filho no poder do Espírito Santo para dar graça da justificação a todo aquele que crê. Para que todos saibam que o plano da justificação pela fé é o plano do Pai desde a eternidade passada, aplicada ao coração de todo aquele que crê na função e obra do Espírito Santo. Você foi alcançado pelo Espírito Santo. Você foi alcançado através do Evangelho pela obra do Espírito Santo. Quem move o seu coração e te faz se compungir em cada pregação, em cada sermão que você ouve, não é uma obra minha, não é uma habilidade de homem, não é como eu prego, ou quando o Wilton prega, ou quando os meninos pregam, ou quando qualquer outro pastor sobe aqui no púlpito, mas é a obra do Espírito Santo, lavando o nosso coração.
Porque como Paulo, nós estamos comprometidos com a verdade, e eu quero ser o mensageiro da justificação, como Paulo foi. E você também deve ser este que vive esta justificação e que apregoa essa justificação a todos que cruzarem o seu caminho. Isso é viver piedosamente. Veja o verso 2. Vemos que o Espírito Santo, que o Espírito desta carta traduz o mesmo sentimento que havia no coração de Paulo e no coração dos seus cooperadores, em favor dos irmãos ali da região da Galácia. Ele diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Vejam aqui comigo, com atenção. Você tem a tradução Almeida, Revista Atualizada, que fez essa tradução aqui. Mas a NVT, ela capturou melhor essa ideia de Paulo. Olha como ele colocou. Na NVT está escrito assim: escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo. Isso aqui está dizendo, Peu, que Paulo está comunicando aos Gálatas que o sentimento de indignação, porque eles haviam caído da graça, era o mesmo sentimento de indignação que todos os servos da justiça têm. As igrejas da Galácia. É o sentimento apologético. A carta, ela traz esse sentimento. Os companheiros de Paulo tinham também esse mesmo sentimento de tristeza em ver as igrejas desviadas da mensagem da justificação pela fé. Mostre o mapa aqui, por favor, irmão, que eu quero mostrar para vocês aqui. Porque você tem aí, a palavra igrejas da Galácia. Pronto. Esse é o mapa que você tem na sua Bíblia. Olhem para ele e depois eu vou voltar para tentar apresentar alguma coisinha para vocês aí. Há um certo debate entre estudiosos quanto ao que vem a ser essa região da Galácia. É uma nota aqui para o conhecimento de vocês, para se ambientar mais na realidade da carta. Essa região Galácia, ou a região realmente, se esta carta realmente havia sido endereçada a que parte de região da Galácia? A região da Galácia, me perdoe, eu vou ficar um pouquinho de costa para você, mas você está vendo ali Antioquia da Pisídia? Mais para cima, tem Icônio, lá em cima. A região da Galácia é toda essa região aqui, que você tem Derbe, Pérgamo, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Isso tudo era conhecido na antiguidade como a Galácia. Só que a região do sul da Galácia, ou mais próximo ao sul da Galácia, onde você tem Antioquia, novamente aqui, mas é Antioquia da Síria. Aqui já é Síria. Um pouquinho mais para baixo, você tem aqui a parte mais de Israel, Jerusalém, Capadócia, outra coisa lá em cima que Pedro fala, os irmãos que estão dispersos na Capadócia, no Ponto, Bitínia. Então você tem aqui, e mais acima de Icônio, você tem a região norte, a região nórtica da Galácia. Não se sabe ao certo, não se defendia ao certo entre os estudiosos a quem Paulo estava escrevendo, se era as igrejas que estavam concentradas lá no norte ou as igrejas que estavam concentradas aqui no sul. Hipoteticamente, eles entendiam que tinham igrejas lá no norte, mas a gente não tem como presumir que tinha igreja lá no norte. Então, basicamente, os estudiosos diziam assim, que havia duas teorias: a Galácia do norte, que era uma Galácia étnica de povos tribais que desceram lá do norte, onde hoje nós conhecemos que é a França. Eles descem de lá e vêm conquistando, meio que, eu vou dizer, mesmo que anacronicamente, mas mesmo que bárbaros. Eles vinham conquistando regiões e vão descendo e chegam aí nessa parte que você está vendo aí, Antioquia da Pisídia. Mas ao tentarem conquistar mais, existia lá no norte 3 cidades
que eram a cidade chamada de Anciro, Pérgamo e Tuvim. Lá eles se edificaram. Uma grande população se edificou aí nessa região, sempre concentrado mais lá no norte. Quando eles decidiram, por volta do século 3 antes de Cristo, descerem, porque eles já estavam muito fortes, havia uma população muito grande lá, eles resolveram descer para Antioquia da Pisídia, entrar para o lado de Listra, Perge. Ali, meus irmãos, entre Listra e Perge, você indo mais à sua esquerda, você vai ver a Ásia Menor. Na Ásia Menor você tem lá a igreja de Éfeso, Tiatira, Satre, Efésios, e tem Pérgamo. Um rei de Pérgamo, ele impediu o avanço desses povos bárbaros e fez com que eles se concentrassem lá no norte. Então eles recuaram e ficaram lá. Nos dias de Paulo, esse povo continuou lá. Mas, claro que afluiu alguma pessoa de lá, povos de lá, e começou a viver e se instalar nessas regiões aqui, de Icônio, Listra, Derbe e Perge. Então, haviam populações que traziam as culturas lá desses povos nórdicos, dessa região mais do sul. Mas é nessa região aí, esses povos são chamados de um povo gaulês. Por isso que é o nome os Gálatas. Então, nos dias de Paulo, na primeira viagem missionária, que é esse quadro que você está vendo aqui, Paulo sai de Antioquia, da Síria, está vendo aqui, nesse ponto? E na sua primeira viagem missionária, ele não vai por terra, ele faz a campanha por mar Mediterrâneo, então ele atravessa essa pequena faixa, vai para a ilha de Chipre, onde Barnabé, que acompanhou ele na primeira viagem, está com ele, natural de Chipre. Então, vamos lá, vamos para o Chipre. Então ele começa por Chipre, vai lá para Pafos e vai para o lado de Perge, aí ele faz toda a sua rota, para em Derbe, está vendo? Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio, para aqui em Derbe, e aí ele retorna de novo por cá, confirmando a fé dos irmãos. Ó, a lista, a setinha, ele vai voltando, para ali perto de Perge, vai por Chipre e volta para Antioquia. E aí ele termina a sua primeira viagem missionária. Nesse período aí é que Paulo vai plantando as igrejas na região de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. E isso está registrado em Atos 13 até 15. Então isso confirma que eu acredito, eu creio, eu me inclino com aqueles estudiosos de que essa carta foi direcionada para as igrejas mais concentradas ao lado do sul. Então, é todo mundo Galácia, mas essa carta é voltada para esse povo. Quando você estiver estudando a carta de Gálatas, você tem que saber que Paulo está falando com as igrejas que ele plantou quando ele começou a sua viagem em Atos 13 e foi até Atos 15, e são essas igrejas aqui. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, nessa região aí. Então, você precisa ter essa visão e essa mente aí, tá bom? Ok? Apesar dos habitantes do sul terem influências culturais do norte, todo mundo, como eu falei, era chamado de os Gálatas. Então, tanto Paulo quanto os irmãos em Cristo, os outros demais apóstolos e outros irmãos da fé piedosos, todos estavam estremecidos, porque esse povo, que nessa primeira viagem recebeu a fé e o evangelho puro, havia se desviado. Então isso é muito sério. Veja agora o verso 3. Pode tirar, irmãozinho. Muito obrigado, viu? Verso 3. Paulo convoca ou evoca as bênçãos do Pai, do Filho, sobre a igreja da Galácia. Ele sabe que o que pode recuperar esse povo é as bênçãos de Deus, é ser devolvido a graça. E ele diz: graça a vós outros da paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olha, que Deus lhes conceda graça e paz. A palavra graça aqui, irmãos, no grego, a gente já sabe que é favor,
que nós não merecemos. Mas eu quero te trazer outras dimensões nesta palavra. Paulo está dizendo que ele desejava, ou ele evocava, que todos os seus irmãos fossem encontrados em verdadeira beleza. Porque naquela hora eles estavam desgraçados. Por quê? Porque decaíram da graça. Eles estavam em condição de desgraça, porque abandonaram a verdadeira fé. E Paulo está dizendo: eu desejo que vocês sejam recuperados na verdadeira beleza. Encontrem a verdadeira beleza e graça do Evangelho outra vez. A benevolência que há em Cristo. O favor gratuito de Deus que está em Cristo. E a palavra paz aqui é que vocês se reencontrem outra vez com Deus. Que vocês, mais uma vez, se vejam bem-aventurados em Cristo Jesus e permaneçam na salvação que somente há em Jesus Cristo. Ao evocar essas bênçãos, meus irmãos, bem típicas em suas saudações, Paulo tem o objetivo de dizer às igrejas que o ensino dos falsos mestres jamais poderiam comunicar-los a essas verdades. Depois de evocar a bênção, ele clama graciosamente pela obra redentora de Cristo em favor deles. Verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, de nosso Deus e Pai. Cristo entregou a sua vida, Paulo está dizendo, de forma espontânea. Ninguém pôde obrigá-lo. Foi Ele mesmo, com seu infinito amor, que se entregou e que se deu gratuitamente em favor dos seus. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado em espírito. Pedro está dizendo: Cristo é o justificador. É o mesmo discurso de Paulo. Ele tomou a cruz no nosso lugar para arrancar a nossa condenação, nossa morte. Essa palavra desarraigar que você vê aqui no texto é isso. É Ele na cruz do Calvário nos retirando com poder da prisão da morte. Sabe o desarraigar é isso? É arrancando com poder das garras da morte. E nesse ato de nos livrar, Ele nos liberta e nos salva. O que nós fizemos para receber isso? Nada. A salvação nos foi dada gratuitamente em Jesus Cristo. Segundo a vontade de quem? De Deus. Nenhum de vocês aqui, ou eu mesmo, posso dizer que fui salvo porque eu quis ou porque eu escolhi. Foi Ele que me escolheu e que me desarraigou deste mundo. Porque sabe, irmãos, estávamos impregnados no pecado, agarrados no mal, e só queríamos estar abraçados nele. E Deus se compadeceu de nós e nos justificou em Cristo Jesus, nos retirando com garras de amor da morte e do pecado, e nos trouxe a redenção. E Paulo vai dizer que isso foi para a glória de Deus Pai. Paulo diz que este ato foi para a glória e que este ato será contado entre os séculos dos séculos. Para sempre isso será comunicado. E ele ainda diz amém no final, dizendo: eu estou certo dessa verdade. Eu estou certo de que isso fecha o plano eterno de Deus. Eu estou certo de que esta comunicação àqueles que crê será assim, e assim será de eternidade a eternidade. É o amém que encerra a nossa fé. Encerrando, irmãos, a exposição, eu quero fazer uma breve aplicação para vocês. Um dia,
O nosso irmão Martinho Lutero, lá no século XVI, falou assim: a justificação pela fé é o artigo mediante o qual a igreja permanece de pé ou cai. Uma igreja que se afasta dessa doutrina, ela começa a cair. O que é justificação pela fé? É você morto nos seus pecados, condenado no seu pecado, sem fé e sem esperança em si mesmo, e então Deus vem através do Evangelho e brilha o Evangelho sobre você, a sua luz sobre você, e você acorda do sono da morte. E o seu coração recebe a vida em Cristo Jesus, e você vive. E Ele pega e te declara inocente diante dos santos anjos e diante dos anjos caídos. Ele declara que você agora é inocente. Justificação pela fé é isso. É Ele pegar os seus méritos e imputar em você. E amputar o pecado e extirpar o pecado, arrancar o pecado, desarraigar ele de sua alma. E imputar em você, impregnar em você, lhe cobrir com a justiça do Filho. É Deus olhando das alturas, você homem pecador, justificado, e Ele só vê a vida de Cristo banhando sua vida. É você viver a sua vida cristã sabendo que você é um homem que está caminhando para o aperfeiçoamento, porque os méritos de Cristo garantem isso a você. É você saber que você não vive mais escravo do pecado, mas que você é um homem lavado pelo sangue da justiça, do justificador que é Cristo. Você que está aqui esta noite, que precisa dessa libertação, está oferecida pelo Evangelho. Jesus Cristo é aquele que pode te justificar. A justiça para a sua vida não vem pelos seus bons atos, não vem porque você é um bom filho, porque você é um bom marido, porque você é um bom pai. Não é suficiente para te salvar. O que lhe salva é a fé em Cristo Jesus, e tão somente isso. Não é a denominação batista que te salva, não é o rudimento humano que te salva, é a fé em Jesus, é você se colocar, se curvar à cruz de Cristo e receber o perdão eterno. É este o ato divino de perdoar gratuitamente todo aquele que crer. O pecador que tem seus pecados lavados da cruz de Cristo. A justiça que foi lhe dado gratuitamente somente pela fé. Esta é a base eterna da salvação. A justiça representativa de Cristo que lhe cobre redentoramente, de forma redentora, propiciatória, vicária, o sangue da vida de Cristo em você. Você pode dizer que você está lavado em Jesus. É o verdadeiro evangelho de Cristo que não se encontra em qualquer esquina. É a verdadeira proposta de Deus que não é pregada por muitos aí fora. Um evangelho banalizado, um evangelho facilitado, um evangelho mercadejado. Mas o evangelho que pregamos é esse, que denuncia o seu pecado, mas que lhe mostra a redenção em Jesus. O crente que se comporta como justificado sabe que este ato divino aplacou a sua culpa diante de Deus e vive somente por Cristo. A graça e a paz só podem vir por intermédio de Cristo. O descanso eterno só pode vir pelo Salvador, Jesus Cristo. Quantas ciladas você já permitiu-se viver? Quantas mentiras você já se dispôs a engolir de falsos pregadores, de falsos mestres? E hoje eu lhe apresento o doce e puro evangelho, que é doce como mel.
para todo aquele que crer. E como diz a palavra de Deus, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida que é Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo plano eterno da salvação. Obrigado porque a justificação não está nos nossos méritos. Obrigado, Senhor, que nos viu em nossa cegueira e morte espiritual e nos proveu o Cristo para ser o nosso justificador. Senhor, que esta mensagem esteja neste púlpito sempre e que seja o discurso de todos os meus irmãos aqui e que saia com poder, porque eles vivem essa justificação. Que seja um discurso, um querigma poderoso, porque eles creem e vivem esse desarraigamento do pecado e vivem somente para Cristo. Ó Deus, te louvamos por isso e te pedimos que também salve os pecadores que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador, que eles ouçam a mensagem do Evangelho e se rendam a Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, que se lavem no sangue de Jesus, vermelho, vivo e quente de paixão, capaz de perdoá-los para a eternidade. É no nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos. Amém.